Olá, essa é a nossa última aula de História e Filosofia da Química e hoje nós vamos tratar da química orgânica e a industrialização no século XIX. Na última aula nós tratamos sobre a vida e obra de Lavoisier, especialmente sobre seus sistemas de classificação das substâncias, mas a obra de Lavoisier deu muito certo para compostos inorgânicos ou compostos minerais. Muitos compostos orgânicos não foram bem aceitos, né, o sistema de classificação criado por ele, e não abrangia toda a complexidade desses compostos orgânicos. Então, no início do século XIX, surge todo um programa de classificação das substâncias orgânicas que já tinha um início anterior. Nós não podemos falar de química orgânica anteriormente a 1830, porque ele tinha um significado diferente, né, do que é a química orgânica atual, que vai estudar então os compostos de carbono. Durante o século XIX, esse programa da química orgânica esteve associado, né, a todo um contexto vivenciado na Europa e também em outros países, né, voltado principalmente, né, para uma profissionalização e grande valorização da química. Então, há uma indústria emergente a partir da Revolução Industrial e essa industrialização esteve totalmente associada também a essas pesquisas sobre a química durante o século XIX. Podemos ver, né, principalmente em efeitos didáticos ou mesmo de organização da própria química, uma separação entre química pura, né, baseada principalmente em estudos teóricos, né, em teorizações, e da química aplicada na indústria. Há investigações, né, dessa química na indústria e nós podemos distinguir entre primeira e segunda revolução industrial. Como que a gente pensa isso, né? A primeira revolução industrial aconteceu no século XVIII, e teve associado especialmente ao uso da máquina a vapor e a uma separação do processo produtivo. E durante o século XIX, há um incremento dessa produção, a procura por novos produtos e uma diversificação dessa produção industrial. E há uma questão que está totalmente associada com a química, que é a síntese de novas substâncias. Então, a partir da década de 1830, começa a se produzir substâncias que não existiam na natureza. E isso transforma completamente esses meios produtivos. Há uma forte associação também com a microbiologia, principalmente a partir de Pasteur, e novas plantas industriais que são criadas, né, a partir desse momento. Na química orgânica, no século XIX, ela pode ser caracterizada principalmente pelo isolamento e caracterização dos compostos orgânicos, que anteriormente a isso era muito complicada esses métodos de separação, né? As substâncias ainda eram tratadas de forma bruta, né? E aí aqui começa a se ter o início de uma química pura, né, e que cada vez mais isolando esses compostos. Há essa forte relação com a microbiologia e com a síntese orgânica. De onde que vem, então, essas pesquisas sobre a química orgânica no início do século XIX, né? De duas tradições distintas, da filosofia natural, que, como vimos nas últimas aulas, tem origem com a obra de Boyle, Newton, Lavoisier, e é uma linguagem mecânica da matéria, né, pensada então principalmente sobre corpúsculos, massas e afinidades eletivas, e aquelas grandes tabelas de afinidades eletivas que já estudamos anteriormente. E aí vão surgir alguns conceitos na química orgânica ao longo do século XIX, especialmente voltados para a valência, que seria então esse arranjo dos átomos em uma molécula, e para os tipos e estruturas, né? E aí, nessas caracterizações em tipos e estruturas, começa também a ter uma forte associação com essas pesquisas, ou com a teorização sobre os átomos, sobre o atomismo, que surge nesse período, especialmente com a obra do Dalton,
e uma distinção que vai se fortalecer, né, entre átomos e moléculas que anteriormente não eram vistos de forma compatível. Há outra tradição, que é a da história natural e que depois vai desembocar na biologia. Nesse período, né, a biologia se fortalece, o termo biologia ele surge aproximadamente aí, em 1800 e vem de uma tradição, né, de uma química vegetal, animal e agrícola, então principalmente tratada, né, nessa divisão dos 3 reinos da natureza e aqui no caso da química orgânica, né, da química vegetal e animal. Nesse período do início do século XIX, a biologia se caracteriza por estudos da fisiologia e explica as atividades das moléculas químicas em uma linguagem biológica. Então, eles também se aproximam muito dessas discussões da biologia, que vai pensar a forma e a função dessas moléculas associados também às funções biológicas. Bom, e aí podemos pensar, né, antes de 1830, não em uma química orgânica, mas uma química vegetal e animal. Por que isso, né? As substâncias eram caracterizadas especialmente pela sua origem, então por origem animal, vegetal ou mineral, né? E no caso aqui do que seria esses organismos vivos, há uma grande distinção entre organismos vivos e não vivos, que seriam os minerais, e esses organismos vivos até 1790, né, que seria uma primeira fase dessa química vegetal e animal, eles eram classificados, as substâncias, né, de acordo com a sua origem, com o modo de extração, então, especialmente, qual que era o processo utilizado nessa extração do produto e das propriedades visíveis, das propriedades sensíveis, né, e algumas propriedades químicas e físicas. Os materiais eram utilizados especialmente como mercadorias e alguns deles eram classificados também por seu uso. Qual era o uso como medicamento ou na agricultura e etc. Havia uma análise de plantas inteiras ou de animais também e de acordo com essa origem, né? Se era uma substância retirada da raiz, das folhas, das flores e etc. Nesse período já começa a surgir uma interpretação que também já vinha anteriormente daqueles estudos alquímicos e etc., que seria então o vitalismo, né? O que seria isso? Se imaginava que não se poderia produzir substâncias, o homem não poderia produzir substâncias orgânicas artificiais, que somente poderiam ser produzidas por organismos. E aí, com isso, eles imaginavam que existia uma força vital, né, uma força que vinha desses organismos vivos para produzir essas formas orgânicas. O próprio Lavoisier acreditava nessa teoria vitalista, mas ele já criava um sistema de classificação das plantas baseado na química analítica, ou seja, de decomposição dessas substâncias. E essa decomposição, então, se decompunha, né, nos elementos do hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Então, ele imaginava, né, que essas substâncias, então, seriam formadas, né, substâncias orgânicas, eram formadas por esses 4 elementos. E isso vai embasar as teorias posteriores. O Berzelius também, ele inicia, né, nesse período entre 1790 e 1830, suas pesquisas, e ele contribuiu muito com a química orgânica, não só com a química orgânica, mas com diversos novas teorias, né, que vão dar um grande impulso na química. A principal seria, então, essa lei de proporções definidas, né, então que ele vai pensar já numa quantificação, numa estequiometria das reações químicas. Então, ele começa a usar fórmulas químicas, é o primeiro que usa essas fórmulas, como, por exemplo, o H2SO4 para o ácido sulfúrico, ou H2O
para a água. Esses compostos orgânicos, eles começam também a ter uma notação, né, dessas suas fórmulas, e elas obedeciam, então, a essas fórmulas estequiométricas. Ele vai criar algumas maneiras de criar essa notação, e como são compostos de cadeias muito longas e muito complexas, né, havia uma certa dificuldade em caracterizar e também em separar esses compostos adequadamente. Ele também cria a teoria do dualismo eletroquímico, em que cada corpo simples ou composto possuía uma polaridade elétrica. E, através dessa polaridade elétrica, eles se uniam. Então, ele vai pensar nos cátions e ânions, especialmente, né, compostos minerais de origem mineral, e vai transpor isso para a química orgânica. E aí ele vai pensar, então, em radicais orgânicos com cargas positivas e negativas que estariam unidos. É uma primeira proposta, então, de caracterizar o que seriam essas fórmulas orgânicas. A gente pode pensar, né, também na química orgânica a partir de 1830, quando já começa-se também a pensar que são compostos formados por carbono e a caracterizar o que seriam essas cadeias de carbono. E a gente pode dividir em duas fases, né? Entre 1830 e 1860, há alguns autores que chamam isso de uma revolução silenciosa, né? Ou uma revolução na forma de se fazer a química orgânica e das grandes transformações que ela trouxe, inclusive para os modelos moleculares. Então, são criadas essas novas fórmulas químicas de entidades invisíveis, ou seja, né, dessas estruturas de carbono e da posição dos elementos dentro dessas estruturas. Então, começa também a surgir toda uma tentativa de modelagem dessas estruturas químicas, que mostravam as ligações, os conceitos de ligações também começam a surgir nesse período, todos envolvidos com essas pesquisas orgânicas. E havia duas formas de se pensar, então, as combinações químicas, né? Que cria uma grande controvérsia entre alguns grupos. Um que pensava em adição de dois radicais unidos por cargas elétricas, então seria o dualismo do Berzelius, e outro que vai pensar então em substituições de átomos, né, com base em um núcleo ou tipo, né? Nós também veremos o que seriam essas teorias dos tipos. Após 1860 surge uma nova perspectiva, né, voltada principalmente para uma química estrutural. Então seria uma espécie de uma arquitetura, né, dessas substâncias orgânicas ou dessa arquitetura das moléculas. Há um debate sobre o estabelecimento de um sistema de classificação da nomenclatura dos compostos orgânicos, porque até aqui ainda não havia, né, um sistema de classificação que criasse realmente, que fosse válido para todos esses compostos. E no Congresso de Karlsruhe, né, em 1860, há um grande debate, que era principalmente para essa classificação das substâncias, mas que ele acaba desembocando também na criação da tabela periódica pelo Mendeleev. Então, o que seriam as substituições orgânicas, né? Então, ela é uma teoria criada pelo Dumas, em 1834, em que ele vai perceber, justamente em processos industriais, então, muitos dessas teorizações são baseadas nesses processos, em que ele vê que nas tulheiras, né, as velas libertavam uma fumaça irritante. E ele conclui que essa fumaça, então, eram alguns vapores de ácido clorídrico resultantes da substituição com o hidrogênio. Então, o hidrogênio das moléculas orgânicas, né, da parafina da vela, era substituída pelo cloro. E aí ele vai criar, então, uma lei das substituições, pensando, né, que quando uma substância contendo hidrogênio é submetida à desidrogenação,
por ação do cloro, bromo, iodo, oxigênio, etc., né, por algum outro elemento, por cada átomo de hidrogênio que perde, ganha outro do reagente. Então, é uma substituição desses elementos pelo hidrogênio. Isso acaba desembocando, então, na teoria de tipos, que seria uma forma de estruturar as moléculas orgânicas, de estruturar de criar uma estrutura, né, para esses compostos. Então, ele vai usar uma linguagem baseada no sistema de classificação da botânica, do De Candolle, que dividia, então, as plantas em conceitos de tipo, gênero e família. Então, especialmente o conceito de tipo, que era um conceito estrutural, né, a partir de uma determinada família, que é criada, então, essa classificação, essa estruturação dos compostos orgânicos. E aí o Gerhard, que é um discípulo, então, do Dumas, né, ele vai pensar que todos os compostos derivam por substituições sucessivas do tipo fundamental. Que tipo fundamental era esse, né? Então, o Williamson, ele já pensa que a gente poderia pensar no tipo água, que seria, então, uma molécula bem conhecida e tratada, etc., né, que aqui a gente teria esse tipo água, e eles representam dessa forma, né, um oxigênio ligado por chaves aqui a 2 hidrogênios. Como que aconteceriam, então, essas substituições? Então, aqui no caso do álcool, por exemplo, um dos hidrogênios foi substituído pelo radical C2H5. No caso do éter, os 2 hidrogênios teriam sido, então, substituídos por esses radicais C2H5. E aí eles conseguiam, a partir dessa fórmula estrutural, representar cadeias orgânicas bem mais longas. Então, qual que é a vantagem desse tipo de representação, né? Ela pode prever quais seriam essas reações de substituição. Então, ela é um mecanismo extremamente importante para a química orgânica, especialmente para a síntese, em que se prevê, né, como que se vai dar esse processo da reação. E ao longo desse processo havia uma inconsistência, especialmente nas massas desses produtos orgânicos, e houve, então, o Gerhard, ele substitui os pesos equivalentes de carbono e de oxigênio. Então, antes, se pensar principalmente na teoria atômica do Dalton, né, que o carbono seria o peso atômico 6, ele passa para 12, e de oxigênio de 8 para 16. O que a gente percebe aqui, né? Uma forte confluência entre essa tentativa de entender esses compostos orgânicos e de seus arranjos e essa teoria atômica que ainda estava se formulando no período. E aí a gente vai pensar, então, nesse arranjo estrutural das moléculas, né, como uma arquitetura, então, como um edifício desses diversos elementos em um esqueleto. Então, alguns químicos também tinham alguma grande proximidade com a arquitetura. O Kekulé, ele foi um aluno de arquitetura inicialmente, depois ele entra na química, e eles utilizavam principalmente a cristalografia, né, como um método de análise desses compostos e de começar a pensar, então, qual que é a posição dos átomos em um determinado esqueleto. O Godin, então, ele vai pensar que a chave dos fenômenos químicos deve estar associada, então, ao arranjo espacial dos átomos no interior das moléculas. Que isso, então, vai estar, é a base, né, dessa química estrutural. E isso vai acabar afetando, então, as propriedades químicas dessas moléculas. O Lohan, ele vai pensar, então, nesse arranjo espacial dos átomos, também vai usar da cristalografia para tratar disso, né? E ele vai pensar, então, em um edifício unitário onde aconteciam as diversas substituições orgânicas. Aqui, a partir dessas pesquisas, né, da química estrutural, começa a surgir uma distinção entre átomo e a molécula. Até esse período, que aqui é em torno da década de 1850, não existia essa distinção e átomos e moléculas eram tratados mais ou menos da mesma forma.
e variava, né, de pesquisador para pesquisador, e eles vão começar então a pensar que o átomo é a menor quantidade de um corpo simples em uma combinação e que a molécula é a menor quantidade de um corpo simples que pode efetuar uma reação. E a partir então dessa química estrutural surge o conceito de valência, que também é extremamente importante, que seria relacionada, né, a uma combinação de cada um dos elementos. O quanto que esse elemento pode se combinar com outros. Então, é uma teoria, né, um conceito que ele é comparativo, ele sempre vai estar associado em pares e ele vai ser tratado numericamente, né, como mono, di, tri e tetravalente. E o que seria então essa valência, né? É próximo daquele conceito de afinidade química que o Newton estabelecia anteriormente, que seria essa possibilidade de atração entre os elementos. Então seria essa força inata, né, de algum elemento utilizada para atacar outros. E aqui, né, ela também é próxima dessa noção de afinidade e está ligada, então, a esse número de átomos para constituir uma molécula de uma substância simples. Esse conceito de valência foi muito utilizado posteriormente também pelo Mendeleev para construir a periodicidade dos elementos, né, ou a tabela periódica, que é uma forma de classificação de substâncias elementares, né, dos elementos químicos, a partir de suas propriedades químicas e também de todas essas teorizações sobre os átomos. Então, com a criação da tabela periódica, aí em torno da década de 1870, nós temos o fim desse período ao longo do século XIX inteiro, de grandes estudos sobre essas propriedades dos elementos químicos e de uma grande sistematização, né, dessas propriedades. O Mendeleev ele cria a tabela periódica como uma forma de sistematização de suas teorias na elaboração de um tratado didático, né, para os seus alunos. Então, todas essas pesquisas que estão sendo feitas nesse período, elas estão associando tanto resultados experimentais, quanto o que a gente fala de ferramentas do papel. O que quer dizer isso? Todas essas teorizações e formas de criação, né, de representações das estruturas orgânicas ou das estruturas dos átomos, das ligações entre os átomos e etc. E aí, para a gente, o Kekulé, ele vai sistematizar todo esse período, né? Ele vai falar, o programa do atomismo químico não foi baseado na suposição da real existência dos átomos considerados como partículas indivisíveis, porém, na aplicação do atomismo para a explicação das reações químicas e da estrutura dos compostos químicos. O que quer dizer isso, né? Não foi somente a criação do conceito átomo, que estabelece o que é o atomismo, mas foi a aplicação desse conceito, né, em todas essas teorizações ao longo do século XIX, que eram utilizados para explicar os comportamentos químicos, ou seja, as próprias reações. Bom, então, hoje nós encerramos o curso, né, essa é a nossa última aula, e eu espero que vocês tenham bons estudos e uma boa prova posteriormente. Essa é a nossa bibliografia.